Que Ele é o Deus do impossível, isso é fácil de entender. Basta só abrir os olhos que a gente logo vai ver maravilhas que Ele fez e outro não pode fazer. Ele é quem cria e constrói na hora que bem quiser. E só Ele é quem faz aquilo que a gente quer. Por isso, se apegue a Ele com firmeza e muita fé. Ele é fiel todo o tempo e faz tudo com amor. Ele é nossa esperança, Ele é nosso protetor. Quando alguém está sofrendo, Ele logo sente a dor. Nas lutas do dia a dia, ou quando entrar no deserto, persevere em todo o tempo. Tenha sempre Ele por perto, porque Ele é quem cura e é quem tem socorro certo. Olha a hora do programa Jesus é a nossa esperança. Bora assistir, bora assistir. No ar, um canto de esperança. Jesus, a nossa esperança, o motivo de crermos e já vivermos para uma viva esperança. Jesus, a nossa esperança. Oh, glória! Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, mais um dia aqui na Tua presença, mais um instante aqui, Pai, diante de Ti, para falar para o mundo que o Teu Filho Jesus é a nossa esperança, Pai. A certeza que nós temos é tão grande, nós cremos na presença dEle aqui no nosso meio, Pai, cremos na presença dEle com cada irmão nesse instante, Pai. E nós precisamos cada vez mais nos achegar, cada vez mais nos aproximar, cada vez mais perseverar em nossa fé, em nossa confiança. Porque o Senhor, Pai, o Senhor e o Teu Filho Jesus têm nos dado sinais claros, que a Tua presença faz a diferença. Que a Tua presença muda, Pai, situações. Que a Tua presença, Pai, acalma, que a Tua presença é o que nós precisamos para ter uma vida melhor aqui na terra, enquanto aguardamos a vinda do Teu Filho Jesus, Pai. Pai, obrigado por esse instante, obrigado por esse programa, obrigado pelos irmãos que estão nesse instante, Pai, aguardando, esperando, ansiosos, desejosos para ouvir a Tua palavra. Pai, obrigado. Visita cada um deles, Pai. Aqueles mais necessitados, Pai, toca os corações, toca as mentes, toca as vidas, para que eles possam olhar para frente e entender que não há outro jeito, que não há outra fórmula, que não há outro modelo, a não ser o modelo do Teu Filho Jesus Cristo, que teve o amor maior do mundo, morreu na cruz por nós, Pai. Pai, obrigado por tudo, nos conduz durante essas 2 horas, nos guardando, nos livrando, colocando em nossas bocas, Pai, palavras certas, palavras de edificação, palavras de motivação, as Tuas palavras. Pai, obrigado. Em nome de Jesus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós Te oramos e Te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém.
Jesus, a nossa esperança. Muito bom dia! Bom dia a todos! É com alegria, é com muita felicidade, é com muita satisfação, é com muita motivação que nós começamos mais um programa, Jesus, a nossa esperança. Hoje, o programa de número 649, marque bem esse número, 649. Você é o nosso convidado, meu irmão, você é a nossa convidada, minha irmã, para estar conosco até às 10 horas da manhã, compartilhando as maravilhas que Deus vai nos trazer hoje. Então, meu irmão, fica aí. Eu quero dar um bom dia a você que está ligado, você que ligou o seu rádio agora. Quero dar um bom dia ao meu irmão Marconi Almeida. Bom dia, Marconi. A paz de Cristo, meu irmão. Bom dia, meu irmão Fernando Pinheiro, a paz de Cristo. E é uma imensa satisfação já iniciar logo a partir de agora, né, no programa Jesus Nossa Esperança. Só temos que agradecer por todas as bênçãos que Deus tem nos concedido. Você está sendo convidado para estar conosco até as 10 horas da manhã. Já iniciando, vamos ter um versículo para a nossa reflexão. Vai ser trazida pelo irmão Ricardo Guerra. Ele já está aguardando aí para interagir com o programa Jesus Nossa Esperança. Na sequência, vamos ter uma história de esperança também, trazida pelo nosso irmão Daniel. E no terceiro bloco, vamos ter uma mensagem de esperança. Vamos ter aquele abraço aos aniversariantes. Vamos ter também no quarto bloco o versículo do ouvinte. E durante toda a programação, canções. E algumas dessas canções a pedido de vocês, meus irmãos, que têm enviado para aqui para o programa. E nós tão somente só temos que agradecer a Deus por tudo. Estamos iniciando o programa Jesus, a nossa esperança. O versículo de hoje para a nossa reflexão. E hoje, para a nossa reflexão, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 10 e o versículo 23. E eu quero chamar o meu irmão Ricardo Guerra para compartilhar conosco esse momento. Meu irmão Ricardo, bom dia! Bom dia, meu irmão. Paz de Cristo a você, meu irmão Marconi e a todos que estão acompanhando conosco o programa Jesus, a nossa esperança. Que bom, Ricardo. Como é bom a gente compartilhar a palavra de Deus logo cedinho, meu irmão. Perfeito, isso vai tornar o nosso dia com certeza melhor. Porque começando ouvindo a palavra do Senhor, isso nos motiva e nos anima. E qual é o convite que Deus nos faz hoje, Ricardo? Bem, conforme a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, ele nos convida para o seguinte: para guardarmos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ora, meus irmãos, aqui nós podemos ver e entender o seguinte: o mundo, muitas vezes, ele vai dizer que a esperança é a última que morre. Sim, para o mundo a esperança pode morrer, mas para nós os cristãos, como essa palavra diz, e foi o fiel que prometeu, a esperança ela não morre. A esperança está repousada e depositada sobre o nome de Jesus, que de fato é a nossa esperança. Então guardemos firmes essa confissão, guardemos sem vacilar, sem titubear, porque quem fez a promessa é fiel, e o nosso Deus é fiel, e a esperança do cristão está, como eu disse, depositada no nome de Jesus, que veio, transformou o mundo e voltará para levar a sua igreja. Então veja, é muito confortante, né, sabermos que precisamos guardar firme essa confissão de esperança. Jesus, ele disse que vai voltar, e a palavra de Deus ela é fiel, pois ele é quem fez essa promessa, e ele cumprirá assim como é a nossa esperança. Meu irmão Ricardo, bom dia, a paz de Cristo. Bom dia, Marconi. Quando a gente
escuta essa mensagem, a gente fica mais forte, meu irmão, logo de manhã. A palavra de Deus nos convidando a guardar firme. Agora, eu achei impressionante uma coisa, meu irmão Ricardo, que ele diz guarda firme e sem vacilar. Como é que nós podemos fazer nos dias de hoje, né, irmão? No dia de hoje, guardar firme essa palavra e sem vacilar, meu irmão. A gente temos muitos desafios, não é isso? Perfeito. O mundo ele proporciona desafios para que nós possamos vencer, segurando a mão de Deus, como a palavra diz, sem titubear, sem vacilar, sem duvidar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, se o Senhor ele nos fez essa promessa, Ele vai estar sempre ao nosso lado para que nós guardemos firmes a confissão da esperança através da fé que nós temos em Jesus, a fé que nós temos em Deus. Então, precisamos sermos firmes, não vacilantes, pois essa promessa ela é fiel e com absoluta convicção ela será cumprida. A volta do Senhor, ela é precisamente a maior esperança que o cristão tem, e porque nós temos Jesus como a nossa grande esperança. Que bom, meu irmão Ricardo. Olha, essa mensagem, meu irmão, eu tenho certeza que alguém que está ouvindo essa mensagem hoje, ele se tivesse com alguma dúvida aqui, olha, a palavra de Deus diz assim, ó, fica firme e confiante, né, sem vacilar, porque quem prometeu é fiel para cumprir, não é isso, meu irmão Ricardo? Perfeito, nós precisamos estar firmes nessa rocha que nos sustenta, que é Jesus. Nós precisamos estar firmes e sem vacilar, sem perder o foco, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Fé essa que nos permite confessar a esperança que temos na volta do nosso Senhor. Não podemos vacilar, precisamos estar fortes, convictos, porque quem fez essa promessa é o fiel, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom, Ricardo, como a gente fica animado, como a gente fica feliz em saber que nesse mundo nós não estamos sozinhos e quem está ao nosso lado é fiel para cumprir as promessas dele. Isso é muito animador, isso levanta qualquer um desanimado, qualquer um que estiver cansado, levanta, porque a palavra de Deus ela tem se cumprido, não é só palavra, ela tem se cumprido na prática. Cada vez que nós demonstramos a nossa confiança nele, acreditamos que ele é fiel, que a gente confia nele sem vacilar, como diz o texto, né, Marconi? Isso. A gente fica realmente na presença dele e com certeza as bênçãos são derramadas e nós vamos ver isso. Quem não viu vai ver e nós já vimos isso. Quem não viu, basta se aproximar dele, se achegar a ele e, com certeza, observar cada detalhe e vai sentir a presença dele e a ação dele em sua vida. Meu Ricardo, que alegria, como é bom compartilharmos toda manhã de sábado com você aqui, essa palavra poderosa que Deus traz para nós. Nós temos uma alegria muito grande, seria tão bom que passássemos muito tempo, mas o tempo é curto e a gente fica feliz, mas vamos continuar durante toda a programação, falando, meditando, confiando nesse Deus que é fiel. Meu irmão, que alegria, muito obrigado mais uma vez. Fernando, eu que agradeço a você, a Marconi, a possibilidade e a oportunidade de compartilharmos juntos dessa palavra que nos torna firmes e essa palavra que nos dá esperança. Então, as lutas, como você falou, elas virão. Nós teremos batalhas, mas essas batalhas, tendo ao nosso lado o nosso grande general, ele vai nos proporcionar firmeza e vai, com certeza, proporcionar que nós estejamos firmes, sem vacilar. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. Eu quero agradecer a vocês e quero saudar todos que estão participando e ouvindo o programa Jesus é Nossa Esperança, com a paz de Cristo. Obrigado, meu irmão Ricardo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. A paz de Cristo. Jesus é a nossa esperança. Senhor,
brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, oh que doce esperança, desfrutarei do teu rico amor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Jesus, a nossa esperança. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus.
Jesus, a nossa esperança. E voltamos, este é o segundo bloco do programa Jesus, a Nossa Esperança. E é um prazer você saber que você está ouvindo o programa. Você pode interagir com o programa através de pedidos, enviando versículos, também pedidos de oração. Se você quiser entrar em contato conosco, manda uma mensagem pedindo oração, ou então informando alguém que está aniversariando, que queira também ser parabenizado no terceiro bloco. Logo no terceiro bloco vai ter esse momento de parabenizar nossos irmãos que estão aniversariando. Mas nós queremos aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço para alguns irmãos. Eu quero mandar meu irmão Fernando já um alô para a irmã Marinês. A irmã Marinês está na escuta, já mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp dizendo estou na escuta, e ela também informa que a canção dela, que vai ser tocada logo mais, vai ser para todos os ouvintes do programa Jesus Nossa Esperança, para os irmãos, as irmãs, para todos. Obrigado, irmã Marinês. Quero mandar um alô também para a irmã Luciana, que está ouvindo o programa Jesus Nossa Esperança, lá no Sítio Fragoso. Também este alô vai para a irmã Dilma, na Alameda. Irmã Dilma sempre ouvindo o programa. E lembrando que o programa é de número 649. No início do programa, o irmão Fernando já deixou, olha, guarda esse número, 649. Meu irmão Fernando, 649 programas pra gente é um prazer, é isso? É um prazer muito grande, e se Deus permitir, na próxima semana nós vamos comemorar os 13 anos do programa Jesus, a Nossa Esperança. 650 programas na próxima semana, se assim Deus permitir. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, já está convidado, já está convidada a ficar conosco hoje, a manhã toda, e na próxima semana bater parabéns para Jesus aqui no programa Jesus, a Nossa Esperança. Porque o programa é dele, o programa é de Jesus. Nós somos apenas meros mensageiros, né, Marconi? Que Exatamente. Ele nos deu, nos concedeu essa graça. Então nós estamos aqui e é um privilégio, é uma alegria, e nós sentimos muita alegria, Marconi, quando a gente compartilha com esses irmãos que estão em casa nesse momento, se alegrando também como nós estamos nos alegrando aqui. Exatamente, e essa alegria é transformada em quê? Em louvor, em adoração a Deus. E falar em louvor, já tem louvor aí como dizia antigamente, né? Na agulha, quando se usava a vitrola, já tem louvor na agulha, louvor para nosso deleite espiritual, para a nossa alegria, para agradecermos a Deus por falar em toda a sua bondade. Acabamos de escutar no primeiro bloco uma canção muito bonita, Bondade de Deus. Então sempre é bom, meu irmão, como diz o Salmo 103, nesses dias está falando fortemente ao meu coração. Ele começa dizendo, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então louvando, meu irmão, a gente está bendizendo o nome do Senhor. Que benção, Marconi. Então vamos, como você falou, vamos ouvir dois louvores, e logo em seguida nós vamos ter aqui a história de esperança com o nosso irmão Daniel. Mas eu antes quero mandar um abraço, Marconi, para meu pai, seu Pedro, minha mãe, Dona Neves. Quero mandar um abraço aos irmãos lá de Araçoiaba e dizer que daqui a pouco, Marconi, lá à tarde, vou estar em Araçoiaba, se Deus quiser, lá com as irmãs lá, a irmã Júlia, a irmã Conceição, a irmã Lenilda, que estão lá. Vou estar lá, se Deus quiser, mandar um abraço para elas e agradecer a Deus por tanta gente estar compartilhando conosco, né, Marconi? Exatamente. Os irmãos também da Paraíba, Jonas Oliveira, a irmã Margarida, a irmã Fátima, e aqui no Recife também a irmã Maria da Penha, também ligadinha conosco. E os irmãos que estão ligados, podem mandar, Marconi, um alô pra gente, para que a gente fale também no nome deles. Não é verdade? Os irmãos de São Caetano, a nossa irmã Mary, que hoje está completando aniversário, vamos bater os parabéns para ela também no terceiro bloco do programa. A irmã Mary lá no sítio, lá em São Caetano da Raposa, mandar um abraço para ela, um abraço para Zéza também, um abraço para todos que estão lá, Marconi. Como é uma alegria tão grande a gente poder compartilhar esse momento com os irmãos e dizer sempre a eles que Jesus é a nossa esperança, né, Marconi? Meu irmão Fernando, e você que vai mandar um alô para o programa, mandar o nome do aniversariante, mande para o 99757-8310. Pronto, 99757-8310. Vai ser, Marconi, uma alegria a gente poder falar o nome desses irmãos.
É claro que nem sempre a gente consegue falar o nome de todos, mas vai ser sempre um momento de muita alegria, muita edificação. E agora, como falei, 2 louvores, belíssimos louvores, e logo em seguida uma história de esperança com o nosso irmão Daniel Silva. Olha, Marconi, uma belíssima história, uma história para a gente parar e ficar meditando, porque a gente precisa se achegar mais a Deus, precisa confiar nele com toda a nossa esperança, com fé, como disse o nosso irmão Ricardo, como lemos no texto hoje. Precisamos perseverar sem vacilar, né, Marconi? Sem vacilar. Então vamos lá, meu irmão. Vamos ouvir essas canções e agradecer a Deus. Sempre sem vacilar, sabendo que Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso socorro sempre. Jesus é a nossa esperança. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em tua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Cada minuto desse culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para ti como um sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Que bom que foi, Jesus, achar teu endereço. Melhor ainda, porque tu nos atendeu. Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui todos são teus. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar.
Jesus, a nossa esperança. Tu és minha vida, tu és minha força, tu és meu dono, Senhor, Senhor. Tu és minha vida, tu és minha força, tu és o meu dono, Senhor. Tu és minha vida, tu és minha força, tu és o meu dono, Senhor. Te louvo com a minha vida, te louvo com a minha vida, com a minha vida, com a minha força, minha alegria está em ti. Tu és minha vida, tu és minha força, tu és o meu dono, Senhor. Tu és minha vida, tu és minha força, tu és o meu dono, Senhor. Te louvo com a minha vida, te louvo com a minha vida, com a minha vida, com a minha força, minha alegria está em ti. Tu és minha vida, tu és minha força, tu és o meu dono, Senhor. Tu és minha vida, tu és minha força, tu és o meu dono, Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Uma história de esperança. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz a todos. Começando mais uma história de esperança. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que todos nós vivemos. Aqueles momentos, né, meus irmãos? Aqueles momentos que parece que Deus está demorando. Parece que você não sai daquela situação. Você ora, você espera, você acredita, mas nada muda. Passam dias, passam meses, até anos muitas vezes. E parece que Deus se esqueceu de nós. Eu acredito que todos nós já passamos por isso e eu quero que você se lembre da mensagem que estamos meditando hoje. Apegue-se na esperança que você tem, na nossa esperança que é Jesus, porque Deus, Ele é fiel, meu irmão. Tenha certeza disso, que Deus é fiel. E a história de esperança de hoje se encontra em João, no capítulo 11, uma história linda e maravilhosa sobre a ressurreição de Lázaro. É uma história grande, meus irmãos, a gente não vai ler ela toda aqui por causa do tempo que a gente tem, mas eu acredito que a maioria de vocês já deve conhecer muito bem essa história da ressurreição de Lázaro. E eu quero trazer só alguns versículos que eu queria que você lesse junto comigo, alguns versículos para a gente entender como Deus é fiel e como de verdade a gente tem que se apegar a essa esperança maravilhosa. E não, Deus não se esqueceu de cada um de nós. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 11, eu vou começar a ler o versículo 1 a 3, e como eu falei, eu vou ler alguns versículos, não vou ler tudo, a história é grande, você pode ler em casa ela completa depois, se você não conhece, mas eu acredito que todo mundo deva conhecer essa história de Lázaro. Se você não conhece, você lê todo o capítulo 11, tá certo? Depois, mas eu vou começar com o versículo de 1 a 3, diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. Então a gente já começa a ver aí Jesus recebendo a notícia de que seu amigo Lázaro, lembrando que Lázaro era um grande amigo de Jesus, ele estava muito doente. E era natural, né, esperar que Jesus saísse imediatamente. Eu acho que era a reação de que todo mundo queria ver naquele momento, que Jesus parasse tudo que ele estava fazendo para ir curar o seu amigo. Mas o versículo 6, olha o que diz o versículo 6. Ouvindo, pois, que Lázaro estava doente,
ele ficou ainda ali 2 dias no lugar onde ele estava. 2 dias, meus irmãos. Como eu falei, a nossa reação, o que a gente espera, né, que Jesus faça é que ele atenda imediatamente, né? Sempre quando a gente está com um problema, principalmente de problema grave, de doença, a gente quer que Jesus faça logo, né? Faça de imediato. E aqui a gente está vendo um grande amigo de Jesus e ainda assim ele espera 2 dias no lugar onde ele estava. Lembra, meus irmãos, Jesus amava aquela família. Jesus amava Maria, Jesus amava Marta e Lázaro, mas ele decidiu naquele momento esperar um pouco mais. Isso nos ensina já algo muito profundo, meus irmãos. A demora de Deus, quando Deus pede para a gente esperar, quando Deus demora para fazer algo, não é porque ele não nos ama, não é uma ausência de Deus, mas é um propósito. Tudo tem um propósito na nossa vida e a gente precisa confiar, não é verdade? Ele não se atrasa, nunca esqueça disso. Deus nunca se atrasa, ele nunca perde a hora, o momento, é porque ele sabe a hora certa. Ele nos prepara, na verdade, né, para o momento certo. E às vezes, ele muitas vezes ele nem atende do jeito que a gente espera. Ele não faz exatamente como a gente espera, ele faz o melhor. Confie que ele faz o melhor e muitas vezes não é do jeito que a gente quer, não é na hora que a gente quer. Então, geralmente Deus ele revela algo muito maior e muito maior. E nessa história ele quer revelar a sua glória, ele quer mostrar a sua glória. E no versículo 4 ele diz: essa enfermidade não é para a morte, olha aí, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Percebeu, meu irmão? O que parecia uma tragédia, né? O que parecia algo sem fim, algo que não ia ter jeito, na verdade seria, né? Iria virar um grande testemunho. Esse era o propósito de Deus na vida de Lázaro. Então Lázaro morre, né? De fato, aquela doença faz Lázaro morrer. E quando Jesus chega, já fazia 4 dias. Olha aí, 4 dias que Lázaro tinha morrido. Para os olhos humanos, já era tarde, né? Para os olhos humanos, a morte é o fim. Mas nada, lembra o que eu falei, né? Nada está atrasado para Deus, nada está errado para Deus. Então Marta vai ao encontro de Jesus e acaba desabafando. Olha o que diz no versículo 21. Pula aí para o versículo 21. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o desabafo aí de Marta, né? Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A fé de Marta é impressionante, meus irmãos. Ela acreditava de verdade que Jesus poderia curar, que se Jesus estivesse ali, realmente ele não teria morrido, mas estava faltando algo mais. Marta ainda não conseguia ver que ele também podia ressuscitar, né? Jesus não tinha feito isso ainda na frente deles, ressuscitar. Ele entendia que Jesus podia curar, mas Jesus tinha algo a mais que muitas vezes a gente não vê. No meio da prova, no meio da dificuldade, Deus tem algo a mais para nos mostrar e às vezes a gente não enxerga, por maior que seja a nossa fé. Então Marta tinha uma fé, mas ela não conseguia ver ainda que Jesus podia ressuscitar. E Jesus responde com a esperança viva, com aquela esperança que a gente precisa se apegar. No versículo 23 a 25 ele diz: teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que texto maravilhoso. Olha essa afirmação de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele dizendo para Marta: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem tudo a ver, né, meu irmão, minha irmã? Tem tudo a ver com o que a gente está meditando nesse programa de hoje. Se apegar a essa esperança. Quem crê em Jesus, né? Quem acredita de verdade em Jesus, ainda que morra, olha aí, ainda que morra, ainda que pareça o fim, viverá. Que lindo. Marta acreditava no milagre futuro, né? Marta acreditava na ressurreição do último dia, mas Jesus queria mostrar que ele é o Deus do agora, aquele que age hoje, aquele que age no meio da dor, no meio da dúvida. E quantas vezes, né, meus irmãos, mais uma vez, nossa fé também é assim, feito a de Marta. A gente acredita que Deus pode, mas muitas vezes a gente acha que não será agora, que não será naquele momento. E Jesus continua dizendo: eu sou a ressurreição
e a vida, meu irmão. Jesus é o presente, na hora certa, no momento certo, Jesus ele vai nos surpreender. E aquele presente para Marta e Maria, que parecia impossível, vai se transformar no possível. Talvez ouvinte, talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja vivendo exatamente agora assim, nesse tempo assim. Um tempo em que algo dentro de você morreu. Tudo em você morreu. Sua esperança morreu. Um sonho morreu. Algo que você esperava que ia acontecer. Um projeto, você não tem mais esperança, você desistiu. Você olha para aquilo ali e diz, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Já tentei de tudo, eu vou aceitar. Eu vou aceitar que não tem mais jeito. Mas ó, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Jesus que foi lá no túmulo de Lázaro, hoje ele também se aproxima de você. Ele está olhando para você nesse exato momento e ele diz, eu ainda sou o mesmo. Eu ainda posso fazer milagres. Eu ainda posso trazer vida. E no versículo 38 e 39, Jesus profundamente comovido, olha lá, 38 e 39. Jesus profundamente comovido foi até o sepulcro. Era uma gruta, né? Era como naquela época, né? E Jesus disse, tirai a pedra. Olha aí, né? Tirai a pedra. Queria que você prestasse atenção nessa ordem de Jesus, quando ele manda tirar a pedra. Isso é um convite, meu irmão. Isso é um convite para a gente hoje. Eu queria que você olhasse para seu problema, para sua dificuldade, para sua tribulação, aquilo que você já desistiu, aquilo que você já cansou. Olha esse convite que Jesus está fazendo. Tira a pedra. Tira a pedra que você vai ver. É um convite à sua fé. É um convite para você ver de fato a sua fé em ação. Jesus poderia ressuscitar Lázaro nesse momento, da onde ele estivesse. Ele não precisava que ninguém tirasse a pedra, não é verdade? Jesus poderia mover a pedra, Jesus poderia ressuscitar Lázaro daquele jeito, poderia fazer várias coisas, mas ele diz, tire a pedra. Ele quer ver a nossa ação, ele quer ver a nossa fé, ele sempre quer ver a nossa parte, mesmo que ele possa fazer algo. Às vezes, meu irmão, essa pedra pode estar na gente, pode ser o medo, pode ser o desânimo, pode ser até um pecado ou uma falta de perdão, uma desunião, uma briga ou aquele sonho, como eu falei, que foi já deixado para trás. Tira essa pedra. Jesus quer ver você também tirar, mostrar a sua fé, que ele vai continuar a fazer também. Jesus nos chama hoje, meu irmão, minha irmã, a remover essa pedra que impede a sua fé de florescer. E depois que a pedra foi tirada, já no finalzinho da história, Jesus orou ao Pai, versículo 41 e 42, e disse, Pai, graças eu te dou por me haveres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves. Olha que lindo, meu irmão, mais uma vez, né? Jesus confia totalmente na fidelidade do Pai. Jesus olha para Deus, Jesus olha para o Pai e ele mostra a sua confiança, né? Ele sabia e ele sabe, né, que Deus sempre ouve. Mais um exemplo de Jesus para a nossa vida. Lembra que sempre Deus está ouvindo, Deus continua ouvindo todo o seu clamor, toda a sua oração. Não pensa que está demorando, não pensa que ele te esqueceu. Jesus nos lembra também, né, com essas palavras, que Deus ele sempre nos ouve, e essa mesma fidelidade é o que sustenta a nossa esperança. E para finalizar, no versículo 43 e 44, ele diz, né, aquela boa e velha frase, Lázaro, vem para fora. E o que estava morto saiu, ligado de mãos e pés com faixas. É isso, meu irmão, o impossível aconteceu. O morto reviveu, o luto se transformou em alegria e a esperança se transformou em um testemunho maravilhoso para aquela época e para nós, não é verdade, ainda hoje. E eu quero lembrar a você o que já estamos meditando. Se apegue a essa esperança. Deus também quer ressuscitar alguma coisa na sua vida hoje. Eu não sei o que é, mas Ele quer ressuscitar na hora certa, no momento certo. Ele vai ressuscitar também alguma coisa na sua vida. Pode ser a sua fé, pode ser a sua esperança, pode ser a sua coragem, pode ser o seu sonho, pode ser um projeto, não importa quanto tempo passou, Deus ele é fiel e ele vai continuar agindo com certeza. Apegue-se firme à esperança que você tem. Não olhe para o tempo, olhe para o caráter de Deus, olhe para esse Deus que você confia. Ele é bom, ele é justo
Ele é fiel e Ele nunca nos decepciona. Essa foi a nossa história de esperança de hoje e não esqueça que Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Jesus é a minha esperança, é a sua, é a nossa esperança. E eu já quero mandar um abraço aqui aos irmãos que estão ligadinhos e mandando pra gente aqui mensagem, dizendo que está ligado, ouvindo o programa. A nossa irmã Vânia, lá de Candeias, Marconi. Ela disse que estava tomando café e ouvindo o programa. É possível ter terminado o café dela, mas está ouvindo o programa. Um abraço, irmã Vânia. Que alegria, que felicidade. A irmã Hilda Melo também ligadinha conosco. A irmã Hilda Melo, o irmão Rildo Melo. Um abraço a todos que estão aí sintonizados lá em Casa Amarela. Que felicidade. Muita gente aqui. A irmã Mary também lá em São Caetano, ligada com o programa. Que coisa boa, que feliz. A irmã Dilma Marconi, irmã Dilma lá na Alameda, na cidade de Paulista. Um abraço à irmã Dilma, muita gente ligada, muita gente compartilhando, muita gente ouvindo o programa, muita gente perseverando sem vacilar na fé, Marconi, porque quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente persevera, a dificuldade vem, a gente lembra que existe um poder superior, um poder capaz de mudar as situações que a gente não está satisfeito, porque às vezes a gente está triste, desanimado, insatisfeito, cansado, acabrunhado, mole, deitado, cansado, e quando a gente ouve aquela voz dizendo Jesus, a nossa esperança, a gente lembra, Marconi, existe saída, existe alguém poderoso que pode mudar as situações, porque Ele tudo pode. Para Deus, Marconi, tudo é possível, né, meu irmão? Tudo é possível. Lucas 1:37. E aí vamos ficar firme, irmão. Ficar firme, retendo a confiança. Ou seja, Jesus, ele é o único que salva e é o único que leva para a eternidade. Essa é a confiança que tem que ficar firme no nosso coração. Que bênção. Como disse Hebreus, né, Marconi? No capítulo 10, 23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Marconi, que felicidade, meu irmão, saber que aquele Deus que nos prometeu tantas maravilhas, Ele é fiel para cumprir. E a gente não pode desanimar, não pode vacilar, desistir, não pode desanimar de jeito nenhum. As dificuldades, como nós falamos aqui, cada sábado, elas sempre vão existir. Olha, não pense que não vai ter dificuldade, não se engane, não pense que as coisas vai ser tudo fácil, não vai ser fácil, mas se nós nos mantermos, Marconi, firmes, sem vacilar, com certeza seremos vencedores, meu irmão. Porque Ele é fiel. E a maior promessa que Ele disse foi: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vocês também. João capítulo 14, o versículo 2 e 3. Então, esta é a principal promessa. Ele é fiel. E as demais, Ele também vai cumprir todas elas, meus irmãos. Como diz Lucas 1:37. Porque para Deus, nada é impossível. Que coisa, que felicidade. E agora vamos tocar 2 louvores, Marconi. 2 belíssimos louvores aqui. Um foi a nossa irmã Marinês que pediu. O outro, a irmã Marineide. Ela oferece a toda a irmandade, a irmã Marineide, né? A todos os irmãos, aos locutores, Marconi, Fernando. Obrigado. A todos os que estão. E a nossa irmã Marinês também pediu um louvor. Só que a irmã Marinês pediu um louvor com Rose Nascimento e nós não conseguimos tocar ele. Vamos tocar outro aqui também, muito bonito, que diz assim: Fiel toda a vida, com Rose Nascimento. E esse vai para a irmã Marinês. E o outro é Além da Medicina.
com Gerson Rufino, que vai para nossa irmã Marineide. Então, irmã Marinês, tá aí o louvor com Rose Nascimento. Não é o que a senhora pediu, mas também é muito belo, muito bonito. E vai para todos aqueles que ela de coração dedica, Marconi. Como essas irmãs são generosas, como elas são dedicadas, como elas nos animam, Marconi. Porque elas dizem sempre, Jesus é a nossa esperança. E quando eu escuto isso, meu irmão, tudo que é dificuldade, tudo que é problema, tudo que é tristeza que está perto de mim, parece que se acaba, desaparece. E é verdade, desaparece, meu irmão. Como é bom, né, Marconi? Exatamente, é muito bom. Jesus é a nossa esperança e isso traz pra gente uma confiança eterna, é uma confiança maravilhosa. E depois dos dois louvores, nós vamos ter mais uma mensagem, uma belíssima mensagem com o nosso irmão João José. Olha, não perca porque é muita edificação. Jesus, a nossa esperança. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno escutar: no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido.
E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Bendito é o Senhor. Não se esqueça, Jesus é a nossa esperança. Ô glória! A dor de procurar e não achar uma saída, é tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz mais alto, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo que falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu. Ele vai além da medicina. Vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se mete a vida, Ele ainda tem a solução. Mas Ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível. Por quê? Pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo que falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro,
Mensagem de esperança. Graça e paz, amados ouvintes. É um prazer estar com você mais uma vez no programa Jesus, a nossa esperança. E agora, uma mensagem de esperança. Fique atento, porque hoje nós vamos falar algo essencial para a vida cristã: guardar a fé em Cristo Jesus. Ô glória! Em tempos de incerteza, meus amados ouvintes, o tempo em que nós estamos vivendo de dúvidas, de pressões, vivemos no mundo a era da informação, mas muitas vezes se torna a era da desinformação. Então, manter firme a nossa fé é mais do que uma escolha, é uma necessidade espiritual. E se você está passando por momentos difíceis, não é só você. Tem muitos irmãos que estão passando por momentos difíceis. Essa mensagem é para você. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Paulo, ele vai escrever a seu filho na fé, Timóteo. Então, Paulo está escrevendo para o seu filho na fé e ele diz algo importante lá no capítulo 2, no versículo 4 e no capítulo 4 e no versículo 7. Tá lá. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Isso é algo para pensarmos, meus irmãos. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Meus irmãos, guardar a fé não é apenas acreditar em Deus, é proteger, é cultivar, é viver essa fé diariamente. Você tem protegido, você tem cultivado, você tem vivido essa fé, sabe, diariamente. É como, posso dizer, manter uma chama acesa em meio ao vento. Pronto, uma boa imagem. Imagine você querendo acender uma chama em meio ao vento. Então, a fé é o que nos conecta a Cristo. Ela nos dá esperança e nos sustenta quando tudo parece não estar no lugar. Guardar a fé, meus amados ouvintes, é dizer sim a Deus, mesmo quando o mundo diz não. Guardar a fé é confiar, mesmo sem entender. Guardar a fé, meu amado ouvinte, é permanecer mesmo quando tudo nos convida a desistir. Então, o que é que a gente pensa? Vivemos em um mundo que constantemente, o que é que ele faz? Ele nos desafia, ele desafia a nossa fé. São problemas financeiros, são doenças, são perdas, injustiça. Então, tudo isso pode abalar um coração. Além disso, há também, meus amados ouvintes, distrações, há também dúvidas e até mesmo pessoas que tentam nos afastar de Cristo. Sabe quem são essas pessoas? Muitas vezes é aquela que nós gostamos. Então entramos em um relacionamento e aquela pessoa diz: olha, eu quero fazer isso. Aí você diz: isso não agrada a Deus. E aos pouquinhos você vai cedendo, ele vai avançando e essas pessoas tentam nos afastar de Cristo. Mas veja o que Jesus diz lá no Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 16, 33, Jesus, ele nos alertou. Ele disse assim, João, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a fé, meu irmão, não é ausência de luta, mas presença de confiança. Meus irmãos, a fé, ela não nos isenta a dor, mas nos dá força para atravessá-la. Então você pode me perguntar: irmão João, como eu posso guardar a fé em Cristo? Muito bem, vamos ver agora. O que é que eu digo a você? A primeira coisa, uma atitude. Então, atitude prática para fortalecer a sua fé. O que é que você deve fazer? Alimente sua fé com a palavra. A Bíblia é o alimento da fé.
quanto mais você lê, quanto mais você medita e pratica, mais forte sua fé se torna. Então, você tem alimentado a sua fé com a palavra, você tem feito cursos bíblicos, porque há uma forma de você falar com Deus e há outra forma de Deus falar com você. E uma forma de Deus falar com você é você olhando o que ele diz na palavra. Então, ore com sinceridade, por quê? Porque a oração é o canal direto com Deus. Fale com ele, mesmo que seja só para dizer, me ajude. Pronto, me ajude, Senhor, me ajude. E aí você abre a sua Bíblia e você procura uma comunidade. Por quê? Porque você tem que cercar de pessoas que te aproximam de Cristo. Então, pessoas que te vão levar você mais próximo de Cristo. Aqui está um programa Jesus, a Nossa Esperança. Temos a palavra de encorajamento diária com o Regis Melo. Temos aí segunda, quarta e sexta esse canal que é de ler a Bíblia. Estamos em Hebreus, um livro excelente que nos deixa mais forte na fé. Existe esse programa resumão do Leia a Bíblia Cast no domingo, então tem participações ao vivo. Então nós estamos produzindo conteúdo de qualidade para que você se fortaleça e guarde a sua fé em Cristo. Então hoje, meus irmãos, hoje eu quero te convidar. Hoje Deus está te convidando a renovar sua fé. Meu irmão, não importa o que você enfrentou. Minha irmã, não importa o que você perdeu ou o que ainda não entende. Cristo, guarde isso, Cristo continua sendo fiel. E a sua fé, mesmo pequena, move montanha. Então guarde-a, proteja, viva por ela. O justo viverá pela fé. Não é isso que está em Romanos? Paulo, certa vez, ele escreve aos irmãos em Roma e ele diz, não é? O justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 1, não é isso? Versículo 16 e 17, trata muito bem o que é o evangelho. Se aproxime de Deus através dos evangelhos. Quando você quer falar ou quer ver Deus, olha para Jesus. Jesus, ele disse lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Quer ver Deus? Abre João 10:30. Ele mesmo diz, tá certo? Então, porque no final, olha, no final da jornada, como Paulo, você também poderá dizer, guardei a fé, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Isso é um testemunho de perseverança até o fim. O que eu estou falando para você hoje? Eu espero que você possa repetir verdadeiramente esse versículo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Para um pouco agora. A gente já ouviu tantos versículos, tantos louvores, tantas exortações, mas para agora e decida hoje fazer esse versículo o seu dia a dia. Qual é o seu dia a dia? Combater o bom combate. E o final, terminar a corrida. E o final, guardar a fé. Então hoje eu te convido, combata o bom combate, termine a corrida e guarde a fé. E nunca esqueça que Jesus é a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. E começamos o quarto bloco do programa Jesus Nossa Esperança, já em clima de festa, parabenizando a todos que durante o decorrer da semana completaram ano, fizeram aniversário. Para a gente é uma imensa alegria, irmãos, lhe parabenizar. Até você que talvez o seu nome não seja falado hoje, né? Mas queremos dizer parabéns para você, feliz aniversário. E meu irmão Fernando, nessa relação aqui de hoje dos aniversariantes, temos aqui cerca de 6 pessoas que fizeram
que mandaram, né, que a gente tá aqui com os nomes deles escritos. Que alegria, né, Marconi? Quanta gente, a gente fica muito feliz. E entre elas, já vou começar aqui, tem Mary Souza, né? Isso. Lá de São Caetano. Quero mandar um abraço para Mary, um abraço para toda a família dela, para a irmã dela, Zéza, que também está lá ouvindo o programa, para todos que estão aí sintonizados. E a festa é grande, né? Parabéns, Mary, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Tem o nosso irmão Bill Nascimento. Professor Bill Nascimento, diretor da Escola da Bíblia. Parabéns, professor Bill. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. A irmã Fernanda Siqueira. Também lá da Escola da Bíblia. Ela mora lá na Mostardinha. Um abraço para a irmã Fernanda Siqueira. Um abraço a todos da família. Um abraço para a família cristã. Um abraço para todos que estão em volta dela, porque é festa e a festa não é só dela, é de todos nós. A irmã Luciene, minha cunhada, a irmã da minha esposa Luciana. Parabéns, Luciene. Parabéns, minha cunhada, tudo de bom pra você. E também a sua filhinha Lívia, minha sobrinha. Que bênção, a família toda, né? Duas pessoas na família, a festa é maior ainda, Marconi. Parabéns, Lívia, parabéns, Luciene. Parabéns, Lívia. Parabéns também à irmã Maria do Carmo. Também mais uma querida irmã da Escola da Bíblia, da Igreja de Cristo. Um abraço, irmã Maria do Carmo. Um abraço para todos que estão aí em sua volta. Marconi, é um momento de muita alegria, de muita felicidade. A gente não pode deixar passar em branco, né, meu irmão? Não, de forma alguma. Então, para comemorar, vamos ouvir agora a música dos aniversariantes. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida. Muitas felicidades. E para comemorar o aniversário dos irmãos, nós vamos ouvir louvores para nossa alegria. E quero também, Marconi, dedicar esse louvor aos aniversariantes, também a nossa irmã Hilda Brito, ao irmão Léo, à irmã Viviane e a todos que estão sintonizados. Os aniversariantes e todos os nossos irmãos. Também para nossa irmã Fátima, irmã Silvana, também vai para ela esse louvor. Então um abraço, irmã Fátima, irmão Irapuã também, Marconi. Tanta gente querida, né, meu irmão? Tanta gente se alegrando conosco e com Jesus, porque Jesus é a nossa esperança. Então, um abraço, irmã Fátima, um abraço, irmã Silvana, um abraço, irmã Hilda, um abraço a você que completou ano e um abraço a você que está em volta, que faz parte da família dos aniversariantes. Que Deus abençoe as nossas vidas, meu irmão. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Declare isso pra tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Somente
Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh! Agradeça esse Deus. Jesus é a nossa esperança, oh glória! O grande amor de Deus, este grandioso amor, é bem maior do que alguém possa imaginar. Excede a tudo que se possa conhecer. É insondável, inigualável o amor de Deus. Vejo o amor de Deus no amanhecer do novo dia, no ar puro que eu respiro, ou na voz com que eu canto. Sinto o amor de Deus em tudo que se movimenta, no sorriso da criança, na alegria ou no pranto. Em qualquer ocasião posso sentir esse grande amor a cada passo que eu der, mesmo quando o fim vier e a jornada chega ao fim. Pois eu sei que esse grande amor, refletindo em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia este amor cuida de mim. Pois eu sei que esse grande amor, refletindo em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia esse amor cuida de mim.
versículo do ouvinte para nossa meditação. E hoje, para nossa meditação, temos versículos do ouvinte, temos muita coisa boa. Já vamos começar aqui lendo o versículo que nós vimos logo cedinho aqui com o nosso irmão Ricardo Guerra. Você compartilhou conosco desde cedo. Se por acaso você não conseguiu ouvir o programa todo, olha, nós estamos gravando esse programa e sempre aos domingos, depois das 3 horas da tarde, nós colocamos ele no ar, no YouTube. E você pode mais uma vez ouvir, ou se você não conseguiu ouvir, você pode escutar esse programa na íntegra, tá certo? Então, vamos ver aqui, Hebreus capítulo 10, verso 23, que nós conversamos hoje logo cedo. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, irmãos, não esqueçamos de guardar firme a nossa esperança, a nossa fé, porque quem prometeu é fiel. Quem foi que prometeu? Quem foi que prometeu? O nosso Deus, Ele está pronto para cumprir todas as suas promessas para conosco, e as promessas são promessas ricas, promessas de vida eterna. Então, meu irmão, medite nessa palavra. Amado Marconi, temos mais versículos? Temos sim. A irmã Dilma, ela deixou 2 versículos para a nossa meditação. Um versículo está em Mateus 11, 28 e o outro Salmos 31 e 24. O Salmo 31 e 24, ele diz assim: sede fortes e revigore-se, o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Esse foi o Salmo 31 e versículo 24 da irmã Dilma. Que bênção, Marconi. Como é bom a gente saber que Deus, ele está nos motivando a ser forte, a ter firmeza e não desanimar, não vacilar. Ser forte é não vacilar, porque o mundo está aí, meu irmão. O mundo está aí cheio de armadilhas, cheio de situações que podem nos motivar, ou melhor, nos desmotivar a perseverar. E Deus está sempre a ser forte. Persevere, não desanime, não desista. E Ele está sempre conosco, nos ajudando, nos motivando. Isso é muito bom, né, Marconi? Isso, meu irmão Fernando. Ela ainda deixou o Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que bênção, que bênção. Quem estiver cansado, sobrecarregado, já sabe o que tem que fazer. Ir até Jesus, meu irmão. Se a gente começar a falar aqui daqueles que foram até Jesus e foram restaurados, olha, são tantos que nós precisaríamos ficar aqui dias e dias e anos falando disso, porque a própria palavra diz em João que as coisas que Jesus fez foram tantas que não haveria papel suficiente, Marconi, para escrever tudo o que ele fez. E assim é as coisas boas que ele tem feito, que ele está fazendo. Meu irmão, que bênção, né? Que bênção. E a irmã Marineide, meu irmão Fernando, ela deixou Jeremias, a gente separou, Jeremias 33 e 3, que diz assim: invoca-me e eu te responderei. Eu vou anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Que bênção! A gente não sabe, mas Ele sabe, e Ele quer o melhor pra gente. Que alegria! Obrigado, irmã Marineide, obrigado, irmã Marinês, obrigado, irmã Dilma. Olha, obrigado todos vocês. É uma alegria muito grande, Marconi, a gente poder ler esses versículos que os irmãos mandam, que as irmãs mandam e nos edificar. Não só agora, mas durante toda a semana vamos ficar meditando nesses versículos, porque é para nossa edificação, para nossa motivação. Que felicidade, Marconi, que felicidade. Fico feliz, meu irmão, fico feliz, minha irmã,
e entrar na sua casa, em poder compartilhar com você essa alegria, essa felicidade. E eu quero já começar aqui mandando mais uma vez um abraço aqui para nossa irmã Vânia, lá de Candeias. Um abraço para ela. Ela disse aqui que também mandou o link do programa para a sobrinha dela, Suede Jade. Eu acho que é assim o nome. Se não for, minha irmã, você pode gravar aí e mandar para mim um áudio para eu poder pronunciar corretamente aqui. Suede Jade mora em Jaboatão Centro. Muito obrigado, Vânia. Muito obrigado, Suede Jade. Muito obrigado você que está nos ouvindo. Quero aproveitar também e mandar um abraço também para nossa irmã Nilma, lá em Sucupira, também em Jaboatão dos Guararapes. Marconi? Eu também quero aproveitar, meu irmão Fernando, mandar um abraço para o nosso irmão Cláudio Francisco, que ele continue fazendo aí a vontade de Deus. Um abraço também vai para nossos irmãos que estou escutando lá no Sítio Fragoso, a irmã Hilda Brito, o Léo, o nosso irmão André, Viviane, a irmã Fátima, a irmã Silvana, a irmã Joselma, a irmã Kelly, o irmão Tiago, a irmã Luciana, a irmã Marineide, a irmã Carlinda também, quero mandar um alô para ela, para todos que estão escutando lá em Nova Descoberta, meu irmão Fernando, um alô para Sara, para Leila, para todos os sobrinhos que estão lá ouvindo o programa, para meus irmãos que estão na escuta. Quero mandar um alô para os irmãos que estão em Maranguape 2, todos eles, né? Irmão Fernando Santos, sua esposa Conceição, e o meu alô também se estende a todos os irmãos da Escola da Bíblia. Que bênção, Marconi! Falando em Escola da Bíblia, tem o nosso irmão Rildo Melo, a nossa irmã Hilda Melo também aqui, tudo ligado com o programa, olha só. O nosso irmão Paulo César, a nossa irmã Naná, lá em Camaragibe. Na Paraíba, os nossos irmãos Jonas Oliveira, a sua esposa, a nossa irmã Margarida, a irmã Fátima. Também aqui na região metropolitana, o nosso irmão José Anderson, vovó Nilce, um abraço, vovó Nilce também. Que alegria, Marconi, que felicidade. Os aniversariantes, né, Marconi? A nossa irmã Mary Souza, Bill Nascimento, Fernanda Siqueira, Luciene, Lívia e a irmã Maria do Carmo também. Parabéns para vocês e que Deus abençoe a vida de vocês. Como é bom entrar na casa de vocês e compartilhar esse momento. O irmão Lívio Pedro, Marconi, tanta gente aqui. E como nós sempre falamos, nem sempre a gente consegue, né, Marconi, falar o nome de todos, não é verdade? Não tem como, na verdade, são muitos. A gente agradece esse carinho, a audiência que o programa tem, dada pelos nossos irmãos, e o abraço é para todos mesmo. E o bom, Marconi, é que a gente pode não ter tempo, a gente pode esquecer, a gente pode até não conseguir falar, mas Deus, ele sempre vai lembrar, sempre ele tem tempo, ele vai responder. Deus não esquece de nenhum. Que bênção! Agora chegou aquele momento de ouvirmos um poema para a nossa reflexão. E o nosso poema de hoje diz que Ele é o Deus do impossível. Isso é fácil de entender. Basta só abrir os olhos que a gente logo vai ver maravilhas que Ele fez e outro não pode fazer. Ele é quem cria e constrói na hora que bem quiser. E só Ele é quem faz aquilo que a gente quer. Por isso, se apegue a Ele com firmeza e muita fé. Ele é fiel todo o tempo e faz tudo com amor. Ele é nossa esperança, Ele é nosso protetor. Quando alguém está sofrendo, Ele logo sente a dor. Nas lutas do dia a dia, ou quando entrar no deserto, persevere em todo o tempo. Tenha sempre Ele por perto, porque Ele é quem cura e é quem tem socorro certo. Que coisa boa! É Deus é fiel, como diz o texto, não é isso? E devemos reter firme a esperança que você tem, porque Deus é fiel. Que vais fazer?
Vamos orar ao nosso Deus. Queremos neste momento, Pai amado, querido, agradecer ao Senhor a tua bondade, a tua grande misericórdia, Senhor, por ter nos ajudado durante essa programação, dado as palavras corretas, Senhor, e inspirado a cada um de nós com a tua palavra e esses louvores belíssimos que foi para o nosso conforto espiritual. Nós somos tão gratos a ti, Pai amado. Nós não podemos deixar de agradecer também a cooperação de cada um dos teus filhos que cooperaram aqui, trazendo a mensagem, trazendo palavras de edificação para a gente e também solicitando canções, Pai amado, como também aqueles que deram versículos, Senhor. Tudo isso fez parte da tua obra e é parte do teu reino, Pai. Que nós possamos reter, como disse o tema hoje, apegar-se firme à esperança que o Senhor tem nos dado, Pai amado, porque o Senhor é fiel, Deus. O Senhor é fiel para cumprir todas as promessas, como disse a canção agora há pouco que ouvimos, Pai. Tu és fiel e combinou com o tema, com o versículo, Senhor Deus amado, e falou forte aos nossos corações. Junto conosco, Pai amado, estão os nossos irmãos em agradecimento ao Senhor também, falando com o Senhor. Então, Pai amado, somos corações todos gratos a Ti e também queremos aproveitar, Deus amado, sempre como diz a Tua palavra, lembrar dos nossos irmãos que nesse momento não estão podendo, Deus amado, estar também com a saúde como nós estamos, Pai, mas estão com a fé acesa, a saúde espiritual deles estão boa, mas a física, Senhor, está precisando, Senhor Deus amado, que a Tua mão poderosa, Senhor Deus amado, venha no corpo do Teu filho, no corpo da Tua filha, venha na mente, venha, Deus amado, restaurar aquilo que precisa restaurar, ou então, Deus amado, fazer com que recupere, Pai amado, aqueles que estão ainda, Senhor Deus amado, em processo pós-cirúrgico, Pai amado. Senhor Deus amado, apresentamos todos esses na Tua presença, como também aqueles que pediram, Pai amado, orações, Pai, por diversos pedidos, Pai amado, tem aqueles que estão esperando um resultado positivo em seus projetos, naquilo que colocou na Tua presença. Nós queremos apresentar e agradecer a Ti, Deus, por todas as respostas. De Ti, Deus amado, vem a resposta. O Senhor é fiel nas Tuas promessas e a gente se alegra com as Tuas promessas, Pai amado, e com a Tua resposta. Nós Te agradecemos todo esse momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso programa, mas agora recomeça a nossa missão. É preciso fazer ressoar em outras vidas o canto de esperança. Jesus, a nossa esperança. Esperamos estar com você no próximo programa. Se até lá não voltar ao nosso encontro, Jesus, a nossa esperança.